Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre leitura. E leitura é uma coisa que a maioria das pessoas não gostam, né? Mas existem alguns macetes, algumas estratégias que nós precisamos desenvolver para que nós possamos aguçar o gosto pela leitura. Bora lá ver sobre isso? Vem comigo. Então, existem diferentes tipos de leitura. Quem é que nunca se deparou com a obrigatoriedade de ler um livro? E quando você começa a ler esse livro e a passar as páginas desse livro, você se sente enfadonho. Você começa a perceber que aquela leitura não é uma leitura prazerosa. É uma leitura chata, é uma leitura que não desenvolve e você vai acabar não querendo fazer aquela leitura. Isso acontece muito quando a gente vai estudar, né? E principalmente quando a gente tem um conteúdo muito extenso, quando a gente tem muitas coisas ali, essa leitura ela tende a ser não tão prazerosa pra gente e ela acaba nós acabamos não tendo êxito nessa leitura. Sabe aquele momento quando você começa a ler alguma coisa, ler um livro e você dispersa nessa leitura? Por que você dispersa? Porque você não está conseguindo colocar a sua mente, o seu cérebro para aquela leitura. Por isso, nós precisamos aprender a desenvolver técnicas e estratégias de leitura, ou seja, diferentes tipos de leitura, para que nós comecemos a sintetizar o que está sendo escrito, certo? Bom, quando nós falamos de leitura, não basta a gente apenas memorizar o que está sendo escrito. Além da memória, além de memorizar tudo isso, nós precisamos internalizar o que está sendo escrito, o que está sendo lido. E essa internalização, ela só vai acontecer a partir do momento em que eu entendo aquilo que eu estou lendo. Por isso, é necessário que nós façamos uma pré-leitura, ou de um livro, ou uma pré-leitura do artigo em que eu esteja lendo, né? E para que essa leitura, essa pré-leitura, ela aconteça, nós temos que, a primeira coisa, perceber que tipo de texto eu estou lendo. Eu consigo identificar a diferença entre uma tipologia e a diferença entre um gênero textual? É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Quando eu faço essa diferenciação entre tipo de texto e tipo e gênero textual, eu vou estar fazendo um reconhecimento daquela leitura. E esse reconhecimento, essa pré-leitura, é chamada de uma técnica chamada de skinning. O que é o skinning? Acompanha comigo na tela, por favor. O skinning tem a função de realizar um conhecimento exploratório, preliminar da leitura. O que quer dizer isso? Sabe quando você passa o olho naquela leitura? Quando você faz uma leitura prévia de um determinado texto, quer dizer que você não está ali fazendo a compreensão propriamente dita naquele texto. Primeiro você começa a observar as palavras, observar o campo semântico daquelas palavras. Então quer dizer que quando você faz esse tipo de leitura, você está fazendo uma exploração preliminar dessa leitura. Então é muito importante quando acontece essa exploração preliminar que você comece a relacionar palavras, que você comece a buscar o significado dessas palavras, que você comece a observar os sinônimos pré-existentes ali, porque a partir do momento que você faz isso, você começa a ter uma leitura prazerosa e a partir daí você vai fazer a releitura daquele texto. Outra dica importante é no momento em que você estiver fazendo a sua leitura, você grifar as palavras. É bom que você tenha canetas de cor diferentes, né? Canetões ali para você grifar, por exemplo, em verde um substantivo, em vermelho um adjetivo, para você fazer o reconhecimento exploratório, até porque para você perceber a escrita, o estilo daquele texto que você está lendo, tá? Outro procedimento
é o skimming. O que que é o skimming? O skimming, ele é uma ação cognitiva. Cognitiva não, ela é pré-cognitiva. Por que que ela é pré-cognitiva? Porque a partir desse momento, você vai ler o texto como um todo, ou seja, é um macro do seu texto. Quando você olha o texto como um todo, você vai observar a capa do seu livro, você vai observar o sumário, você vai observar se há algumas ilustrações ali naquele livro. Então, quer dizer que a partir desse momento, você acaba fazendo uma pré-leitura. Você observa, por exemplo, por meio da capa, um possível conteúdo que vai ter ali dentro e você começa a relacionar essas imagens desse conteúdo com o que está sendo escrito. Então, isso é uma estratégia de skimming. A gente não pega nunca um livro, um artigo e já começa a abrir as páginas dele para fazer essa leitura. Então, faça essa leitura prévia antes. Observa a capa. Se ele tiver uma contracapa, a orelha, observe o ano de lançamento, autor. Então, faça essa sondagem, faça essa exploração ali antes de fazer a leitura propriamente dita do texto. Outra estratégia importante é quando você começa a ler o texto, você vai buscar as palavras-chave. Todo texto tem um tema. E o que é um tema? É um assunto sobre o qual aquele texto vai tratar. Então, em volta daquele assunto, sempre vai haver palavras-chave. O que são essas palavras-chave? São vocábulos. São vocábulos que vão estar atrelados ali à ideia central do seu texto. E a partir do momento em que você começa a observar esses vocábulos aí, você vai começar a entender o que o autor daquele texto quer que você entenda. Galera, não é o que você entendeu do texto, e sim o que o autor daquele texto quer que você entenda. Eu trouxe um exemplo, acompanha comigo na tela, por favor. Um exemplo de uma leitura. Suponhamos que você vai fazer a leitura da Revolução Pernambucana de 1817. Se você fosse fazer a leitura de um texto como esse daqui, a primeira coisa que você deveria fazer aqui é encontrar a fonte correspondente da matéria. Galera, eu nunca leio um texto, eu nunca começo a ler um texto de cara. A primeira coisa que eu faço é ir lá embaixo. Sabe aquelas letrinhas miudinhas, pequenininhas que tem logo abaixo do texto? Ali são as informações, como ano de publicação, de onde aquele texto foi retirado, a tipologia textual daquele texto, se aquele texto, por exemplo, foi colocado num site, se ele foi retirado de um artigo científico. Então ali, se, por exemplo, a tipologia, o gênero textual também vão estar ali. Por exemplo, se eu estou lendo uma crônica, ali vai ser colocado, extraído do livro de crônicas. Então eu já sei, opa, é uma crônica? Então eu estou lendo um texto de uma tipologia narrativa. Se eu estou lendo um texto de uma tipologia narrativa, eu preciso saber quais são os elementos de uma narração. Isso faz com que a sua leitura e a sua interpretação fique melhor e seja mais fácil. Então, voltando aqui na tela. Então, eu estou lendo esse texto aqui sobre a Revolução Pernambucana de 1817 e a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar a fonte de matéria. Depois, se essa leitura faz parte da história, se é a história do Brasil, se é a história de Pernambuco, se é a história de outras revoluções pernambucanas. E o skimming, como nós já falamos aqui, vai ser muito importante nesse momento. Por quê? Quando você começa a observar outros elementos que poderiam estar relacionados àquele texto, você acaba trazendo ali um tipo de argumento, porque você vai começar a entender aquele texto. E sempre que a gente lê um texto, a gente começa a fazer inferências e a fazer referência a outros tipos de textos que você acha que estão correlacionados àquele texto que você está lendo naquele momento. Então, é muito importante isso nesse momento, tá? Leitura preambular. O que é uma leitura preambular ali? É aquela leitura rápida. É aquela leitura rápida daquele texto onde você procura fazer uma breve apreciação do que está sendo escrito ali. Aqui vai entrar um pouquinho de conhecimento de mundo, você vai buscar
além das palavras-chave, como nós já falamos, você vai observar o vocabulário e tentar detectar palavras que você não conheça. Anota essas palavras ou grifa essas palavras, porque isso é uma estratégia. Às vezes você não entende o texto porque você não tem o conhecimento daquele determinado vocabulário. Às vezes você vai responder uma questão, por exemplo, e você erra aquela questão porque você não conhece o significado daquela palavra. Então isso é muito importante. E quando você passa a conhecer os significados das palavras, você acaba trazendo para você sinônimos. E isso é muito importante, não só na sua leitura, mas na sua escrita. Porque a partir dessa escrita aí, a partir dessa leitura, você vai tender a escrever melhor. Então, quer dizer que essa leitura preambular aí já é uma leitura, né, diferentemente daquela leitura mais atenta. Então, você vai passar os olhos ali, buscando tudo isso que nós já falamos. Outra estratégia de leitura é a leitura fragmentada. Como a própria palavra já diz, são fragmentos. Você vai buscar ali naquele texto fragmentos ali. E essa leitura fragmentada aí, talvez... Sabe aquela leitura quando você começa? Você acha aquela leitura um pouco chata ou você talvez não entenda o que está sendo dito ali? Isso está acontecendo porque você está fazendo essa leitura fragmentada. Às vezes você se sente tão enfadonho do texto que você para... Você olha qualquer coisa que chama a sua atenção e quando você volta para aquela leitura, você já não sabe mais o que foi que você leu. Isso causa fadiga, gente. Evita esse tipo de leitura fragmentada e procure buscar um aproveitamento satisfatório daquilo que você está lendo ali, né? A falta de disciplina no ato da leitura traz para a gente consequências como a falta de a falta de entendimento do texto. E isso vai acontecer por conta dessa leitura fragmentada. Outro motivo aí que talvez vá atrapalhar no momento em que eu estou lendo um texto aí, é eu não saber esse vocabulário. E isso vai fazer com que o texto que eu esteja lendo não faça sentido para mim. Por exemplo, suponhamos que você esteja lendo um livro, e um livro sobre um romance regionalista, vamos pegar como exemplo lá Vidas Secas de Graciliano Ramos. No livro Vidas Secas, o vocabulário utilizado pelo autor é um vocabulário cheio de regionalismo. E que esse regionalismo lá próprio do sertão nordestino não faz parte de nós, goianos. Então muitas das palavras ali colocadas naquele texto não vão fazer sentido para você. Então, e se você não tiver a disciplina de buscar o conceito dessas palavras, logo, logo você vai descartar aquele livro porque ele não vai fazer sentido para você. Então, quando essa linguagem ela não está adequada ao seu convívio, é bom, é melhor que você procure buscar essas palavras. Outra razão ali de que uma leitura não... Outra razão para que eu não consiga ter o gosto pela leitura é aquela leitura imposta. O que é uma leitura imposta? É onde você é obrigado a ler. E, gente, às vezes tem momentos que você vai ser obrigado a ler, sim. Só que você não tem que pegar essa palavra obrigatoriedade ali e levar tão ao pé da letra. Pegue essa leitura que você ali tem obrigação de ler, comece a fazer todos esses passos que eu falei antes, porque isso vai fazer com que você não seja desmotivado a ler. E quando você começa a buscar palavras-chave, quando você começa a buscar os sinônimos, a entender ali qual é o objetivo daquele texto, você acaba se interessando por ele. E aquela leitura que era para ser uma leitura chata, enfadonha, acaba sendo desenvolvida e quanto menos você pensa, já terminou de ler o livro e entendeu tudo aquilo que queria, o que era para ser dito. Outra estratégia de leitura é a leitura integral. O que é a leitura integral? Se o outro tipo de leitura foi as marcações, foi a amostragem, né, que eu fiz lá, foi a detecção das imagens, do tipo de texto que eu estou lendo, essa foi aquela leitura mais rápida que nós falamos antes. Agora, a leitura integral é fazer a leitura do texto como um todo, e essa leitura como um todo, eu vou utilizar todas essas técnicas aí. Mas para eu fazer uma leitura integral,
há estratégias dessa leitura. Há um tipo de leitura chamada de leitura dinâmica. Muitas pessoas entendem essa leitura dinâmica como aquela... Sabe aquela leitura que você passa os olhos em cima? Você fala, nossa, leitura dinâmica é leitura rápida. Não é. Leitura dinâmica não é leitura rápida. A leitura dinâmica ali é uma leitura onde você vai decifrar os elementos linguísticos e extralinguísticos propostos ali dentro daquele texto. E quando você decifra isso daí, você acaba colocando isso dentro do seu hábito de leitura. Isso aqui é uma leitura dinâmica. Mas essa leitura dinâmica, galera, nesse momento aí, para fazer uma leitura dinâmica, você já tem que ter um vocabulário muito mais ampliado, né? É um vocabulário maior e esse vocabulário vai propiciar essa leitura dinâmica, né? Agora, a gente não tem que confundir, então, como eu já havia dito, leitura dinâmica com leitura corrida. Aquela leitura rápida, porque se você fizer aquela leitura corrida, você não vai entender nada que está sendo dito ali. Muitas pessoas, para entender um texto, essa questão da leitura é muito particular. Eu não consigo ler um texto em voz alta. Me atrapalha porque eu fico presa na minha voz, eu não consigo entender o que está sendo dito. Já algumas pessoas adotam esse método de leitura. Para outras pessoas, ouvir a própria voz é essencial para o entendimento dela. Então, essa questão de estratégias de leitura cabe muito, varia muito de pessoa para pessoa, né? Uma outra estratégia de leitura é a leitura profícua. O que vem a ser essa leitura profícua aí? Ela é gradual, ela é sistematizada, ela vai variar de acordo com a necessidade de cada leitor, né? E para que essa leitura ela seja profícua, há várias coisas que eu tenho que ter, há vários fatores que vão influenciar para uma leitura. Primeiro deles, fatores psicológicos estão diretamente ligados com a sua saúde e seu bem-estar. Galera, não vai pegar um livro para ler se você está com dor de cabeça, não vai pegar um livro para ler se você está cansado, você teve um dia de trabalho ali muito cansativo, mas você tem que ler. Tá bom, mas espera, vai lá, toma um banho, come alguma coisa, toma um café, né? Dá uma pausa ali para então você começar a ler, porque senão você não vai conseguir entender nada. Então quer dizer que o seu corpo, a sua leitura também vai depender de como você está. Então se você não está naquele momento bem para leitura, não adianta você pegar um livro para ler, porque você não vai conseguir entender. Outro fator que influencia muito na minha leitura é o fator ambiental. Cara, vou ler ali um livro num ambiente muito bagunçado, tá tudo bagunçado, o livro jogado no chão. Às vezes a gente lê no quarto, né? Roupa jogada em cima da cama, a cama tá, desculpa a palavra, uma zona, tá super bagunçada. O lugar em que eu me encontro precisa estar limpo. O lugar em que eu me encontro não pode ter nada acumulado à minha volta. Porque isso, apesar de que você ache que não, mas isso vai influenciar diretamente na sua leitura. Então, antes de ler, arrume o lugar onde você vai ficar. Se você vai ler numa mesa, limpe a mesa. Vai usar os canetões ali para fazer marcação no seu texto. Deixe os canetões já separadinhos. Tudo que você for utilizar para a sua leitura deve estar à sua disposição ali naquele momento. Então, quer dizer que as condições ali, elas vão influenciar diretamente na sua leitura. Outro fator importantíssimo é o fator psicológico, que vai estar aliado ali com os fatores fisiológicos. Então, quer dizer que se eu não estou num bom momento, se eu não estou num momento emocional legal ali para eu ler agora, eu não vou conseguir, assim como os fatores psicológicos, meu bem-estar. Então, meu bem-estar, tanto físico quanto psicológico, vão influenciar muito no meu entendimento, no ato da minha leitura. Fatores metodológicos. Quando eu falo sobre metodologia, é a forma como eu vou ler, é o processo, né? São os métodos que eu vou utilizar ali na minha leitura, e esses métodos nós já falamos no início da aula. E fatores intelectuais são os conhecimentos adquiridos pelo indivíduo, são os seus conhecimentos de mundo. Galera, se você lê muito, se você está ali, assiste muito jornal, se você está sempre ali presente em discussões, em rodas de conversas que são proveitosas,
Isso, logicamente, quando você pega um texto para ler, se você tem um vasto conhecimento sobre a linguagem, obviamente que isso vai ajudar dentro da sua leitura, a sua leitura vai ser muito mais proveitosa. Então, quer dizer que, dentre essas estratégias de leitura, a gente tem que ler. Então, acompanhe comigo aí na tela. Nós vamos ler para estudar. Tem vários objetivos, né? Então, eu vou pegar, estou lendo para estudar, estou lendo para aprender, estou lendo para entender, estou lendo para obter mais informações sobre um determinado assunto. Então, quer dizer o quê? O tipo de leitura que você vai ler vai variar. Vai ter momentos em que você vai fazer uma leitura ali para estudar, para aprender, em que você vai se sentir obrigado a ler. Tá obrigado? Tá, mas aí você vai desenvolver aquelas estratégias das quais nós já falamos. Então, observem alguns métodos de leitura aí que podem ajudar você no ato da sua leitura. Acompanha na tela comigo. Primeiro, você vai ler com atenção para compreender melhor aquilo que você está lendo. Isso tudo aqui é o que a gente já falou, gente. Vai sintetizar as principais ideias do texto. Tem muita gente que consegue entender o texto fazendo resumo. Ou então, ao invés de resumo, a pessoa faz um fichamento. Resumo e fichamento são coisas diferentes, tá? O fichamento são coisas pontuais ali daquela leitura. Então, você vai assinalar palavras-chave, vai fazer fichamento, vai fazer resumo. Ler nas entrelinhas. Galera, isso aqui é muito importante. Ler nas entrelinhas significa ir além do texto, além do que está dito, além do que está posto. Mas para eu fazer essa leitura em entrelinhas aí, quer dizer que eu tenho que ter um conhecimento de mundo. Né? Se eu não tenho um conhecimento de mundo, se a minha leitura é precária, então quer dizer que isso são fatores que vão influenciar, dentro do meu entendimento. Outra coisa, manter hábito de leitura. Galera, eu não vou gostar de ler se eu não tenho hábito. Eu não vou gostar de ler se eu leio um livro hoje, daqui um ano eu vou ler de novo. Como eu vou estar desenvolvendo isso? Não vou. Outra coisa é a voz alta, né? Para quem consegue ler em voz alta aí, para você perceber a estrutura das frases, perceber as palavras, o uso das vírgulas. Então, quer dizer, quando você lê em voz alta, você pausa, né? Entender os tipos de texto aí é outra coisa importante também, porque aquilo que você está lendo vai variar de acordo com a tipologia de texto, de acordo com o gênero textual, e tudo isso junto aqui vai contribuir intensamente para a sua produção escrita. Vai contribuir, então, para que você consiga, para que você esteja apto a produzir bons textos. Galera, eu espero que com essas dicas aí, façam isso para vocês verem como é que o hábito da sua leitura vai modificar. Então, espero que com essas dicas vocês consigam aí desenvolver o hábito da leitura e que isso também contribua para a sua escrita. Então, beijo grande, até a próxima aula e não se esqueça, quem sonha, realiza.